Aproveitando que você mencionou já o Freud aí pra gente, né? A psicanálise foi criada por Freud, certo? Por mais que depois tiveram Exatamente. outros autores aí que a desenvolveram, Sim, né, que também foram sim. importantes. Vamos começar falando um pouquinho sobre Freud, né? Apresenta pra gente aí quem que é esse fera aí, pra quem não conhece muito a respeito, o seu passado, sua formação, informações que você acha relevante pra compreender o que é a psicanálise, né? E depois como ela influenciou na nossa cultura. Sim. O Dr. Freud é uma das figuras mais importantes do século XX, um dos pensadores mais relevantes, né, do final do século XIX e primeira metade do século XX. Ele era um médico, né? é, a formação clássica dele é em neurologia, né? Que criou essa espécie de disciplina, ou essa área do conhecimento chamada psicanálise, né? Ele desenvolveu a partir dos estudos com outros médicos no final do século XIX. É, Freud era austríaco, né? Na verdade, ele nasceu na o que hoje é República Tchecoslováquia. Tcheca. Sim, sim. E o, mas ele estudou em Viena, né? Sim. E, bom, ele desde jovem ele era um sujeito bem sui generis, assim, ele tinha hábitos muito próprios, era um cara que tinha uma rigidez, assim, psicológica. É, nossa, ele implicava com muita coisa, um traço de personalidade que ele levou até o fim da vida dele. É um cara rígido, assim, por assim dizer. Pra você ter ideia, ele chegou a impedir a irmãzinha dele de tocar piano porque atrapalhava os estudos dele. Convenceu os pais a tirar o piano, né, da irmã, porque atrapalhava, não deixava ele estudar e tal. Sempre meio austero, assim, rígido e tal. E, bom, ele acabou entrando na faculdade, ele levou e eu cito isso porque isso é importante para entender a psicanálise, né, como um todo, porque foi desenvolvida principalmente por esse sujeito. Ah, na faculdade ele se interessou por assuntos bem diversos, né? Ele estudou até aparelho reprodutor de enguias na faculdade, para vocês terem Uhum. ideia. Sim. E principalmente na área da neurologia, foi onde ele acabou enveredando. É um sujeito que sempre teve que trabalhar assim para ganhar vida, né? Não era uma pessoa que tinha vida ganha, então é um cara que trabalhou muito e grande parte da teoria dele é influenciada pela prática, né? É, e a prática dele, principalmente, foi com as chamadas pacientes histéricas, né? Que surgiam onde ele estava, né? Na Alemanha, na Europa toda, né? Mas na Áustria, particularmente, na Alemanha, tinha umas pacientes que estavam surgindo com queixas que não se sabia muito bem o que eram e como tratar, né? Esse nome histeria, em grego, vem de útero, que é histeros, né? Porque acreditava que o responsável por esse acometimento, era alguma coisa do órgão reprodutor feminino, né? Eram pacientes que apareciam com sintomas múltiplos, geralmente paralisias, que quando você fazia um exame neurológico, na verdade, não tinha déficit nervoso, então algumas coisas funcionam, por exemplo, reflexos funcionavam, né? Quando você bate no nervo, ele fazia reflexo, o que evidencia que não tem dano terminal, por assim dizer, dano no nervo em si, né? Certo. Só que tinha uma fraqueza ou uma paralisia. Então, nossa, uma coisa dual aí, né? Que coisa, né? Não tem dano, mas mesmo assim ela tem fraqueza. E eram, ou então manifestações assim de personalidade, de consciência alteradas, né? Pacientes que ficavam afásicas, não falavam direito, não agiam direito. É um quadro muito diverso, assim. E geralmente em pacientes jovens, mulheres. É, E, bom, não se encontrava resposta. O que está acontecendo, né? Isso produziu uma fascinação no Dr. Freud. E, inicialmente, foi tentado tratar isso de todo tipo de forma que vocês imaginarem, é, desenvolvida até, né, formas, assim, bem, bem pouco ortodoxas para tratar, envolvendo massagem em locais esquisitos. Bicho, tudo que você parar para pensar, o pessoal tentou para tratar esse assunto. E o Freud identificou um tratamento que ele achava particularmente viável, que era a hipnose. Durante as sessões de hipnose, algumas pacientes melhoravam dos sintomas, né? E após a sessão de hipnose, elas regrediam. E, bom, ele achou que tinha caroço nesse angu aí, falou, nossa, que coisa, que isso que chama atenção, né? O Freud em si era um hipnotizador muito ruim, ele sabia disso, né? Talvez por ser uma pessoa rígida e inflexível, assim, ele
não conseguia hipnotizar bem os pacientes. Então ele acabou enveredando por um outro caminho. E o caminho que ele encontrou foi o da fala, é, que uma paciente dele chamada, que ele chamou de Ana O, é, era uma paciente, uma mulher muito culta que falava várias línguas. Enquanto ele estava conversando com ela, né, ela estava num estado meio alterado assim de consciência. Ela falou para ele parar de falar e ouvir ela falar, porque ela estava manifestando e ela usou o termo cura pela fala, né? Ela falou em inglês, falou talking cure. E isso chamou muito a atenção do Freud. Falou, nossa, é, talvez conversar com a pessoa seja suficiente para estabelecer uma raiz de uma cura para o que ela sente, né? E essa foi a origem de todo o método psicanalítico, né? A partir de ouvir os pacientes, ouvir as queixas deles, né? Ouvir as pessoas falando através de uma livre associação de ideias, ou seja, a pessoa livremente falar sobre o que ela está pensando, sobre o que perpassa no aparelho psíquico dela. O Freud fez uma outra descoberta, que aí é o ponto central da psicanálise, que é que existe alguma coisa que se manifesta através da nossa fala, que à primeira vista não parece estar lá. Uma parte da alma humana que não parece estar iluminada pela consciência. E aí ele chamou isso de inconsciente, né? A descoberta do inconsciente é a peça fundamental assim, da psicanálise. É um conjunto de práticas assim em saúde mental, em psicoterapia, que focam no abordagem desse local misterioso e não iluminado pela consciência, chamado de inconsciente, né? E a partir daí ele foi desenvolvendo outros teorias centrais, assim, né? Como a teoria do complexo de Édipo e dos mecanismos de defesa, etc. Mas todos ao entorno dessa, entre aspas, descoberta do inconsciente. Interessante. Bom, fazer uma pausa só para dar um abraço para quem tá acompanhando aí.